Oi! Olá, eu não vi que você estava aí. Que coincidência, eu estava pensando em você agorinha. Deve ser sinal do universo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente que tem algo fora do prumo e que você nunca está encaixado num grupo? Você não gostaria de transformar a sua vida? Que tal virar um líder de seita? Ou ainda melhor, eu posso lhe oferecer a felicidade total sendo liderado por mim. Desde que a filosofia moderna se anunciou, Deus está morto, e quem comprou o seu lugar foi Mark Zuckerberg. Sua chance de ganhar seguidores nunca esteve tão grande. O mercado está cheio e eu posso lhe ensinar a ganhar dinheiro, ganhar pessoas e fazer com que todos os outros te respeitem e até matem por você. Será que você é vítima de um culto, seita ou conspiração? E aí, suave, tranquilo? Hoje vamos falar de seitas, cultos e religiões modernas que só querem te vender produto. Mas olha só o meu dilema. Como fazer um vídeo patrocinado sobre o culto do marketing sem que isso pareça apenas venda de produto e marketing, como aqueles que eu quero apresentar fazem? Decidi que a sinceridade é a melhor via. Depois de ler o livro Cultos, a Linguagem Secreta do Fanatismo e achar ele a cara do canal, eu fui lá na cara de pau conversar com a Darkside pra gente fazer um vídeo. Só que aí, olha só, eu não quero entregar um resumo pronto, contando capítulo a capítulo como se isso aqui fosse uma seita escolar. E eu também não quero fazer com que você saia daqui com nenhuma informação e só promessas conseguidas comprando o livro. Então, eu decidi optar por uma via. Percebi assim que para poder te falar o que são seitas, cultos e lavagem cerebral, eu preciso começar dizendo o que não são seitas, cultos e dizer a lavagem cerebral não existe. Pelo menos não como costumamos imaginar. No Momento Paga as Contas de hoje, eu tenho a alegria de anunciar a nova parceria do Normose, a editora Darkside, a editora mais querida do Brasil para quem gosta de livros de terror, sci-fi, conspiração e com uma arte linda, diagramação perfeita. E nós agora somos parceiros da Darkside. Hoje, o nosso episódio é sobre Cultos, a Linguagem Secreta do Fanatismo, da Amanda Montell. E eu não tô falando só porque é publi, não. Esse livro mexeu comigo. Esse livro vai mudar a minha forma de analisar grupos humanos. Eu tô um pouco fascinado pelo tema, eu admito. E por isso, nós e a Darkside queremos que você também leia esse livro com desconto, é claro. Então, a partir de hoje, tá valendo um cupom que tá passando aqui na tela com 25% de desconto nos próximos 30 dias, para que você possa, também como eu, acessar a fonte original, acessar a Amanda Montell, se aprofunde, vá à raiz, leia a autora do livro e, é claro, contribua para que a gente continue a parceria com a Darkside, que a gente tá empolgadíssimo. Dito isso, sente-se confortavelmente em sua poltrona, acenda uma vela, olhe no fundo dos meus olhos. Respire fundo para o começo do episódio em 3, 2, 1. Meu primeiro personagem no teatro foi Jesus. Eu tinha ali uns 8 ou 9 anos e era uma criança muito curiosa. Conseguir o papel do Messias de alguma maneira me conectava muito com aquele movimento. As pessoas me faziam me sentir especial pelo papel. Era como se fosse um sinal enviado dos céus e eu aceitei. Entrei na catequese fervoroso. Naquele mesmo tempo, porém, eu estava conhecendo aqueles tipos de revista super interessante, Mundo Estranho, que insistiam em me perguntar na capa a cada 3 meses. Qual a verdadeira história de Jesus? Como a Bíblia mente para você? O que é fé? E eu ia lá saber o que é fé? E eu ia imaginar que a Bíblia mentiria para mim? E eu pensava como? Como é possível alguém acreditar nesse absurdo? E aí, eu levava as revistas para as professoras para perguntar, tentar entender aquilo. Elas olhavam, levavam para casa e as revistas nunca voltavam. Muito menos as minhas questões. Uma pulga atrás da orelha foi colocada. No entanto, não o suficiente para abalar alguém que desde muito cedo cresceu rodeado ao mesmo tempo pelo questionador e pelo místico. Fui a rituais brasileiros, frequentei cura pelas mãos, coisa de raio cósmico, espiritual. Ouvi gente tentando convencer os meus pais que valia a pena pagar um curso para criança ser médium. Mas as minhas perguntas nunca eram respondidas. E foi assim, desde muito cedo e ainda criança, que eu comecei a buscar e desenvolver uma certa fixação pelas crenças, uma certa vontade de entender a semente das perguntas que não eram respondidas. Fiquei viciado em entender como alguém cai em seitas e aceita receber um não como resposta. E, sobretudo,
Todos nós pensamos, será que eu também posso ser vítima disso? É por isso que eu tenho certeza que você provavelmente já sabe alguma coisa sobre as seitas e os cultos. Todos nós temos acesso a esse assunto via cultura pop. E para começar a nossa pesquisa, eu fui para o senso comum. Olhar para todo mundo que participa de uma seita ou culto e dizer, ah lá, isso é culpa da tal lavagem cerebral. Porém, quando a gente estuda só um pouquinho a mais e se aprofunda nesse assunto, a gente logo percebe, lavagem cerebral não existe. O termo lavagem cerebral, por exemplo, carrega consigo um imaginário enorme, que todos nós acabamos pensando num sujeito robótico que não responde por si próprio e foi totalmente manipulado a partir da pressão sistemática, física e psicológica, produzindo novos modos de agir inconsciente, como se o sujeito não respondesse mais por si próprio, certo? Porém, essa construção é falsa e remonta à época da Guerra Fria, misturando anticomunismo e xenofobia. Sim, xenofobia. Você sabia? É assim, a partir dos anos 50, o clima de paranoia na Guerra Fria pairava nos Estados Unidos da América. A tônica era tentar entender como milhões de pessoas se convertiam ao modelo comunista e isso acabou descambando numa série de programas e pesquisas do governo sobre os poderes da mente, em dois grandes momentos. O caso desse sujeito aqui, o Edward Hunter, aquele que popularizou o termo lavagem cerebral. Jornalista, propagandista da agência norte-americana, quando passou a lançar livros descrevendo como os regimes chinês, russo e norte-coreano do século XX teriam métodos secretos para neutralizar opositores e convertê-los em apoiadores. Seu primeiro livro marca bem a sua posição ideológica desde o título. Lavagem cerebral na China Vermelha, a destruição calculada da mente dos homens. E como Edward chegou a essa conclusão? Distorcendo a história chinesa, é claro. Nos anos de 1900, China e Japão passaram pela Guerra Sino-Japonesa. Essas consequências catastróficas para os chineses colocaram em pauta um debate público. Acelerar e modernizar o país, transformando a sociedade chinesa, era o imperativo para evitar novos massacres. Nesse contexto, ciência e educação passaram a ganhar muito investimento público e um grande foco em entender como o cérebro funcionava no aprendizado. Uma prática cultural passou a ser resgatada, Qi Xin, uma série de ações que vem do budismo e do taoísmo, que significava limpeza do coração, quando o indivíduo se isolava de contatos do mundo em busca de autopurificação. No contexto político, Qi Xin virou Qi Nao, que significa limpeza da mente, no sentido de transformação moral interna. Ou seja, não tinha nada a ver com doutrinação, era apenas um termo genérico que perdia totalmente o seu caráter político e acabava significando qualquer transformação de vida, sei lá, tipo viajar, ano sabático, comprar algo novo, termo quase de autoajuda, com muitos significados, menos o de controle da mente e lavagem cerebral. Quando o jornalista Hunter tomou contato com esses termos, porém, ele havia encontrado o roteiro perfeito. Depois de ir à China para fazer investigações, passou a dizer que havia uma nova e misteriosa técnica pelo qual o Partido Comunista Chinês estava criando um corpo de soldados servientes semelhantes a zumbis. Como? Usando a técnica de Qi Nao, ou lavagem cerebral, como ele acabou traduzindo. Apesar da crítica especializada desde aquela época ter criticado os escritos de Hunter como sensacionalista e meio bizarros, o impacto de sua reportagem ajudou a destruir mentes e moldar a consciência pública sobre a ameaça do comunismo por décadas. Irônico, né? Não. Calculado. Criaram uma imagem de lavagem cerebral chinesa toda poderosa que imaginava China, Coreia, Malásia. Servia para os Estados Unidos criarem um inimigo a ser combatido, mesmo que essa união nunca tenha existido. Documentos internos da própria CIA mostravam um quadro muito mais complicado e menos mágico para a conversão ideológica. Não havia como realmente ter uma técnica perfeita para converter pessoas. Lavagem cerebral acabou sendo popularizada em filmes de ficção científica, ganhando conotações tão imprecisas e pejorativas que passou a ser usada apenas para criminalizar movimento de massa. Então, pouco tempo depois desse caso, com o aumento da adesão ao comunismo pelo leste europeu, a CIA passou a investigar novamente
como os comunistas teriam obtido a capacidade de manipular as mentes humanas. Era início dos projetos americanos em busca de controle da mente e seitas, não para destruir essas técnicas, mas para possuí-las, é claro. Os programas Stargate e MKUltra, que são cercados de mistérios e atraem conspiracionistas de esquerda e de direita até hoje, porque de fato a história parece ter saído de um filme de terror, em busca do tal controle psicológico soviético, dezenas de institutos de pesquisa do governo americano eram financiados e prepare-se para o bizarro. Eles estudaram temas como choque elétrico, lobotomia, telepatia, clarividência, controle da mente, entortamento de metais, os determinados e autodenominados paranormais, que foram recrutados para serem estudados, e gurus. Gurus e mais gurus. E adivinha o resultado? Bom, eu vou encurtar essa história para que a gente possa contar ela completa num outro episódio. Mas em resumo, todos esses estudos do governo tiveram a mesma conclusão. Não há nenhuma lavagem cerebral. Não conseguiram achar lavagem alguma, após 20 milhões de dólares gastos pelo governo americano, o que hoje daria em torno de 150 milhões de dólares em valores corrigidos. Nada foi encontrado, mas o custo financeiro nem foi o mais caro. Começaram a pipocar novos gurus, seitas de todos os tipos no solo americano. Até então, o termo seita tinha conotação positiva e definia aqueles que faziam uma homenagem a uma divindade, seja santos ou deuses, em forma de oferenda. O mesmo valia para o termo culto, que por muito tempo foi classificado como tudo aquilo que era prática de sentido, propósito e comunidade, mas que não era ainda uma religião convencional. Qualquer comunidade de membros que compartilhavam ideologias ou crenças, mas que era um movimento não ortodoxo, era colocado nesse balaio, culto ou seita. E valia para religião, estilo de vida, política, filosofia, culto. Inclusive, como herança protestante americana, aqui no Brasil, essa palavra pode caracterizar fanáticos, assumindo um caráter negativo da palavra, ou caracterizar um tipo de ritual de reza, como fazem os evangélicos. Foi no chamado Quarto Grande Despertar das Novas Religiões que as coisas acabaram mudando. Foi nesse período que houve a explosão de novos movimentos e líderes religiosos, e as religiões tradicionais começaram a perder o seu espaço. Conservadores e cristãos começaram a perceber que precisavam buscar inimigos para retomar a força de suas religiões. E tudo que era não ortodoxo passou a ser perseguido como charlatão, impostor e perigoso. Era preciso criminalizar práticas não convencionais. Era preciso achar um motivo para demonizar todo o novo culto. Pronto, a seita de Charles Manson e de Jim Jones caíam como uma luva para aquele momento. Como ambas as seitas tiveram líderes sinistros, narcisistas, mal intencionados, que levaram dezenas de pessoas à morte, a grande mídia americana abraçou esse caso com tudo, colocando todo culto coletivo não convencional como criminoso. Uma aura mística foi criada em torno dos líderes de culto, que implicavam numa espécie de pensamento mágico, como se o guru tivesse um poder paranormal, e como se as pessoas fossem sugadas sem perceber o que está acontecendo. Isso ao mesmo tempo botava medo, mas seduzia e gerava interesse. A ideia era afastar pessoas do não tradicional, retomando o poder das igrejas convencionais. E por isso existe uma visão desumanizadora das pessoas que participam de movimentos de massa como meras vítimas fracas, ingênuas e inadequadas para a vida, e portanto, indignas de respeito. Mas note, um padrão se formava. As seitas que faziam mais sucesso nos Estados Unidos dialogavam com as crises e os valores sócio-históricos do país, num momento de Guerra Fria, sem sistema de saúde, Guerra do Vietnã, movimento hippie, onde é cada um por si e salve-se quem puder. Adivinhe qual tipo de seita vai bombar nos Estados Unidos? Seitas de fuga ou seitas de cura? Movimentos que prometem o fim do mundo, movimentos que prometem uma cura para a eternidade, seitas ligadas a bombas, terrorismos, ETs, saída do sistema, o que explica comunidades culturais religiosas menores, como bruxas, wiccas, paganismo, nova era,
novo budismo que vai chegando no ocidente na década de 60 e assim por diante. E aí, tudo que não era cristão ou capitalista era culto ou seita do diabo e não importava a crença. Até grupos políticos, como as Panteras Negras e movimentos anarquistas, eram tomados como seitas e tratados como Jim Jones. Todo mundo virou Jim Jones, todo mundo era o demônio. Satanás está em todos os lugares. Isto foi chamado de pânico satânico, que explodiu nos anos 80 nos Estados Unidos, envolvendo acusações falsas de que o Satanás estava espalhado em tudo que é tipo de culto. Uma ideia de que todas as más ações, assassinatos, crimes, religiões, músicas, culturas estavam tomadas pelo diabo, pelo Satanás, pelo poder do tinhoso. E isso acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Talvez algumas pessoas vendo esse episódio se lembrem da época do medo do diabo aqui no Brasil, onde toda semana adoradores de Satã tinham um novo caso na mídia. O bebê filho do diabo do ABC, os diversos filhos do Satanás da TV, os rituais satânicos contra crianças que escondiam, na verdade, tráfico internacional, os pastores tirando o demônio do corpo das pessoas e até o disco da Xuxa ao contrário, tinha o Satanás e o tal pacto com o diabo. O pacto era uma coisa super na moda e hoje acabou caindo. Será que o demônio deixou de assinar contrato e agora só contrata a Frila PJ? Não sei. Questões. Hoje, seita, cultos e lavagem cerebral são termos acusação. Ou seja, não são uma categoria de análise, mas um adjetivo. Então, é preciso compreender. Ninguém cai em esquema de pirâmide. Ninguém participa de seitas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se a coisa funcionasse assim, todo mundo pularia fora. Ou você, por um acaso, imagina uma cena que alguém topa o convite. Ou, você quer participar de um esquema de pirâmide e ser enganado por mim? É claro que não. Do ponto de vista dos enganados, as pessoas caem em oportunidades fantásticas, caem em soluções para os seus problemas financeiros, em atividade empoderadora, em forma de fugir do sistema e assim por diante. Então é claro, um culto negativo nunca vai começar falando as besteiras fanáticas logo nas primeiras camadas. Se fosse assim, nenhuma seita avançaria. Então saiba, a venda de um culto e uma seita é sempre muito mais sutil. Um marketing muito mais refinado e calcado na linguagem. Para constituir seitas e pirâmides, os líderes usam muito os desejos e as vontades do público-alvo. Grupos sombrios são, portanto, especialistas em se renomear. Não à toa, no início das pregações do líder Jim Jones, ele esbanjava carisma e se preocupava com cada um dos seus manipulados. Por isso, por exemplo, que a sua igreja, no início, chamou o Templo Popular. Mas outrora, ele já tinha chamado o templo de Terra Prometida, Projeto Agrícola, Terra dos Sonhos, Local do Socialismo Perfeito, enfim, muitos nomes para diferentes públicos. Quando ele falava para universitários, discursava de um jeito, para trabalhadores de outro jeito, e, sobretudo, desenvolveu uma linguagem exclusiva para mulheres negras. Não foi por fraqueza que tantas mulheres adentraram o templo popular. Não foi por desespero ou lavagem cerebral. Nos anos 70, na verdade, essas mulheres sofreram dificuldade e perseguição política, especialmente comparada às feministas brancas, que começavam a se libertar. Jim Jones se aproximava dessas mulheres citando os líderes que essas pessoas admiravam. E nos seus discursos citava Angela Davis, Malcolm X, Panteras Negras, movimento indígena americano e parecia oferecer acolhimento e escuta para essas pessoas. Foi só mais de uma década depois, manipulando todo mundo, que Jim Jones passou a ser perseguido nos Estados Unidos e aí sim fugiu para Goiânia fundando a tal Jonestown. E ainda assim, ele não dizia a verdade para os seus seguidores. A promessa era que Jonestown seria um movimento progressista, a fuga do fascismo americano. Ele não acreditava em nada disso, mas cooptava seus seguidores. Ou seja, essas pessoas caíram numa seita por esperança. Há, no primeiro momento, o que é chamado de love bombing, bombardeio de amor, através do acolhimento, na qual existe uma troca entre seguidores e líderes, muito mais do que lavagem cerebral. O que um líder narcisista cultista faz é te convencer que você tem os mesmos desejos que ele e que para promover a mudança dentro de você é preciso servi-lo. Entende a inversão? Aí alguém maldoso pode dizer: então quer dizer que todo movimento que promete mudança e tem líder carismático é cultismo? É claro que não. Por isso esse tema é tão sensível.
Olhando de fora, é fácil julgar o outro como um comandado idiota comprado. Mas não é por aí. E olhando bem a fundo, mesmo na seita de Jim Jones, que houve manipulação máxima, o uso de técnicas de persuasão suprema, e a vida dos 900 guiados foi retirada por ingestão de veneno, nunca houve total conversão. Os fiéis não foram todos convencidos sobre a necessidade de sua morte, e muitos protestaram até o fim contra isso. Porém, o que se sabe hoje é que Jim Jones não dava nenhuma alternativa aos seus seguidores. E no dia do culto final, eles foram rodeados de guardas armados. E quem escolheu não ingerir veneno, tomou tiro. Ou seja, não há submissão total. Há coerção violenta. Para além de qualquer técnica de persuasão cruel, há medo, conformismo social, necessidade de pertencimento. Não há imbecilização. Há incentivo para que as pessoas ajam fora de si mesmas. É mais fácil eximir a culpa individual quando agimos na massa, para o bem e para o mal também. Ou seja, dar um caráter poderoso para uma seita é tudo que uma seita mais precisa para sua propaganda. O psicólogo Albert Bandura, aponta Montel, mostra que quando humanos são tratados com linguagem desumanizadora, como robôs ou como animais, os líderes sentem mais à vontade para machucá-los. Até porque esse olhar de lavagem cerebral acaba infantilizando os indivíduos, negando-lhe o poder da agência maléfica. Tem gente que consegue ser enganada para muita coisa ruim e se convence disso e passa a ser violenta. Adultos fazem péssimas escolhas e podem ser muito maldosos. Quando o mal é recompensado como normal, ele vira a regra. E é nessa troca desigual entre líder e guiado que a conversão acontece. Não adianta, por exemplo, tentar dar um golpe de Estado e alegar lavagem cerebral. Os tribunais não compram a ideia de que lavagem cerebral seja uma coisa possível. Porque nós deveríamos. Até defensores e estudiosos das teorias de lavagem cerebral estão abandonando o termo completamente e usando expressões mais científicas, como, por exemplo, reforma do pensamento, persuasão coercitiva, modulação social e outros. Então não tem como dizer que há controle da mente. As pessoas que se convertem já estavam suscetíveis por muitos outros fatores. O que uma seita negativa faz é sistematizar e dominar os interesses e os desejos das pessoas e te convencer que as suas vontades batem com o que a seita tem a oferecer. Nós vamos explorar isso melhor nas próximas etapas desse vídeo. Mas saiba, nós somos suscetíveis a propósitos ruins. Todos nós queremos acreditar. Nós somos viciados na crença. E muitas vezes na crença errada. E é por isso que é tão difícil criar uma linha que determina o que é um culto negativo, um cultismo, uma seita. E aqui mora o pulo do gato e a treta inicial desse vídeo. O poder de uma seita destrutiva é que ela consegue emular exatamente a forma como a nossa sociedade se relaciona socialmente. Com a espiritualidade, com a comunidade, com a busca de sentido, as promessas políticas, sentido, propósito, líderes e identificação. Isso quer dizer que todo encontro de comunidades para cultuar alguma coisa faz mal e é cultismo? É óbvio que não. Nós cultuamos por essência. E temos muitas características dos cultos em nossos grupos humanos. Inclusive por isso que o termo novos movimentos religiosos, para isso que a gente está tratando aqui, não funciona. Porque hoje em dia há os cultos empresariais, as pirâmides financeiras, o culto ao cult, o crossfit, além, é claro, das seitas online, como QAnon, os chãs. Então, buscando fazer essa separação mais refinada e sabendo que existem grupos humanos controladores e grupos que apenas se unem em seitas positivas, Amanda Montel tem uma proposta de termo. Cultistas são as seitas de práticas danosas. Como não existe um sistema binário ou uma fórmula pronta que define uma seita boa e uma seita ruim, tudo está dentro de um espectro. Existem níveis de seita, níveis de fanatismo, níveis de cultismo. E é isso que a gente está tentando explorar e aprofundar nesse nosso episódio. Chamar tudo de seita serve apenas para afirmar a identidade. Todos nós amamos a oportunidade de se sentir psicologicamente superior a outras pessoas. E aí, tudo aquilo que a gente não concorda, a gente olha e fala com desdém. Essa gente aí sofreu lavagem cerebral, tão perdido nas seitas. Isso diz mais a respeito de você do que da própria pessoa. Eu mesmo faço aqui meu meia-culpa. Eu já usei o termo lavagem cerebral aqui no Normose e publicamente, depois de ler o livro,
eu tô revendo essa posição. Então vamos nos organizar daqui pra frente. Existe seita política, organizacional, médica, terapêutica, artística, religiosa, mas nem tudo é cultismo. É isso que estamos tentando te explicar nesse vídeo. Ufa! Eliminamos toda a aura de misticismo das seitas e tiramos todo o véu de propaganda que os líderes adoram propagar sobre si. Agora sim, podemos falar da péssima e velha manipulação e os seus usos nos cultismos. O que você acha dessa expressão? Ela aprofunda isso muito bem no livro e toda a primeira parte é uma desconstrução daquilo que você pensa sobre seitas e cultos. E para falar a verdade, apesar de particularmente eu ter sentido um certo incômodo com essa expressão, eu decidi adotar cultismos pra gente separar uma coisa da outra. Beleza? Beleza. Então tá bom. Agora sim, vamos entrar no vídeo de verdade. Falar dos cultismos. A Amanda Montiel tem um ponto e alugou um triplex na minha cabeça. E na sua? Mais feliz, mais produtivo, confortável, sem beber em excesso. Exercício regular na academia, 3 dias por semana, frequentemente verificando o crédito no banco, moral, no caixa. Comendo bem, sem mais jantares no micro-ondas e gorduras saturadas. Doações regulares para a caridade aos domingos. Menos chances de adoecer. Em forma, mais saudável e mais produtivo. Um porco em uma jaula, à base de antibióticos. Você notou a quantidade de informações que já trabalhamos nesse vídeo em alguns poucos minutos? Agora, considere que para escrever o roteiro, eu precisei de 2 meses de estudo. Pensar dá trabalho e demora. Pensar cansa. Agora, imagine se fôssemos parar para analisar com esse nível de aprofundamento todas as questões da nossa vida. Não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Então, o que a maioria de nós faz, consciente ou inconscientemente, é delegar o nosso pensamento, se associar a um grupo de valores ou de moral que consiga responder às nossas angústias emocionais e aí passar apenas a repetir o que manda o líder, sem precisar pensar muito. É aquilo que a psicologia vem chamando de contágio emocional, a tendência de comportamento que temos de imitar e sincronizar automaticamente expressões, posturas e movimentos com os das outras pessoas do grupo, sobretudo do nosso líder, daquele que confiamos. No passado, as pessoas precisavam de respostas e senso de comunidade quando tinham as suas questões existenciais. E aí, elas se voltavam para as religiões organizadas, para os grupos e cultos que já existiam. Mas isso tem acontecido cada vez menos. O que não quer dizer que o senso de comunidade e a necessidade de respostas existenciais tenha mudado. Com as redes sociais, o que aconteceu foi a potencialização desse fenômeno. Nós nunca fomos tão céticos a religiões tradicionais e cultos já estabelecidos, ao mesmo tempo que nunca fomos tão crentes a todo e qualquer tipo de formação online de cultismos. Para Amanda Montiel, a autora do nosso livro, é por isso que a maioria dos jovens entre 20 e 30 anos, ou seja, aquilo que é chamado de millennials e geração Z, busca o que ela chama de espiritualizado, mas não religioso. Cultos estão diretamente ligados ao desamparo e à vontade de pertencimento da juventude. A única novidade nisso tudo são as redes sociais e a forma que elas desenham esses cultismos. A partir de agora, estamos a um passo, a um clique duplo de um guru, que pode estar à distância, ser ateu, empreendedor de sucesso, prometer o corpo perfeito, e estamos todos a um passo de um funil perigoso de fanatização para conspirações políticas ou econômicas bizarras. Faz muito sentido que não pare de pipocar casos de cultismos em startups ou esquemas de pirâmide, ou que prometem o corpo perfeito, o investimento dos sonhos, a política que vai resolver tudo. É claro, lembra que a gente viu que os tipos de cultismos de uma sociedade falam muito mais sobre aquela sociedade do que sobre o cultismo propriamente dito? É dessa ideia que surge o culto empresarial, fundado na ideologia empreendedora. E ele começou a brotar por toda parte que nem chuchu, curiosamente, após a reforma trabalhista no Brasil em 2017. Foi isso que criou uma demanda de mercado sucateado e um trabalhador desesperado. Um trabalhador que, mais do que nunca, não tinha mais nenhum chão de direitos para se sustentar. Não tinha mais nenhuma garantia de futuro e seguridade. E passou a precisar buscar em alguém, em algum sonho, em alguma promessa de ficar rico, um alento para o seu vazio existencial.
Querendo ou não, para o bem e para o mal, agora existe um culto para cada um de nós. Agora existe um culto com a linguagem feita exclusivamente para você. Então, muito mais importante do que a crença em si, é mais interessante olhar para outras bases que compõem os cultos, culturas, religiões e ideologias organizacionais. Todas elas tratam de sentido, propósito, senso de comunidade, prática ritualista e sanar nossas dores e desejos. E como todas essas estruturas vão se organizar, aqui está a grande tese de Amanda Montel em seu livro, através da linguagem. A linguagem é a ponte que consegue aproximar os que desejam acreditar dos que guiam as crenças. Nós usamos a linguagem para explicar o que sentimos. Sem a linguagem não existia fé, ideologia, razão, religião. Conceitos precisam de linguagem como condição de existência. E o que estrutura o desejo com a realidade é a linguagem. E por isso pode notar, todo grupo humano tem a sua linguagem própria. E os motivos por trás de uma linguagem de grupo nem sempre são sórdidos, manipulativos. Mas quando a linguagem é usada mais para performar do que informar, atenção, ali se estabelece aquilo que Amanda chamará de cultês, ou idioma dos cultos, que apesar de contemplar muitos dialetos, divide uma clara estrutura em comum. Vamos falar um pouco sobre elas? Dicotomia, nós corretos versus eles demônios. Líderes cultistas precisam gerar cisão psicológica entre seus arrebanhados. Nós somos os poucos puros, nós sabemos a resposta única. Não à toa, cânticos, bordões, rezas, jargões fazem parte da realidade da maioria dos cultos. Ele reforça a crença, fortalece a unidade, a fé, gera um certo senso de irmandade, que vai afunilando e fazendo com que membros se sintam bem dentro do seu próprio grupo. Porém, nos cultismos, os membros da comunidade são incentivados a largar o mundo exterior, se isolando, criando uma espécie de mundo paralelo, onde ali dentro, e apenas ali dentro, as regras funcionam perfeitamente. Fazer um grupo acreditar que apenas eles são a verdade, o caminho e a vida é poderoso e cruel. Isso faz com que o sujeito se sinta acolhido e único. Convencer pessoas de que elas estão acima de todas as outras e apenas abaixo do líder cria uma categoria especial, reservada apenas para convertidos. Cristãos da Inquisição perseguiam as bruxas e as queimavam por entoar cânticos malignos, mas no fim faziam também seus rituais de repetição de cânticos e rezas para aguçar imagens mentais de Cristo contra as bruxas. Com o tempo, a figura mental dessa voz que conversa conosco em oração aparece. Então, independente de Maomé, aliens, chakra, Buda, Jesus ou empreendedorismo, se você treinar isso por muito tempo, os pensamentos que são da sua autoria passarão a ser ligados com a entidade superior, uma voz de Deus que fala contigo. Serve inclusive a voz de um cachorro, porque o que importa é que a estrutura desse pensamento mágico de que existe alguém acima de tudo falando com cada um dentro da nossa cabeça é um fator importante para definir os cultismos. Mas novamente, colocamos aqui, isso não significa domínio total pela linguagem. A linguagem apenas conecta o que a pessoa já estava aberta a receber, diz Amanda Montel. Um líder de seita introduz lentamente palavras carregadas com muita emoção e uma terminologia especial que separa os que estão dentro de fora do grupo. E qual o melhor momento para um líder manipulador? E aqui vai a diferença de um culto para um cultismo. É a hora do ritual. Você sabe o que é isso? Quando você vai ao teatro, por exemplo, você sabe que está indo ver uma mentira. E isso é marcado pelas 3 campainhas. As 3 campainhas suspendem a realidade e instauram a fantasia. Cantando uma música, acendendo uma vela, dizendo frases de efeito ou gritando no palco como um coach. Essa é a famosa hora do ritual. Na hora do ritual, uma ação simbólica acontece, quebrando o real para emergir um metafísico por um momento. Dali para frente, o real importa menos do que o ritual. O mesmo vale para as saídas dos rituais. Para finalizar um culto saudável, sempre tem o apagamento da vela, dizer namastê, amém ou qualquer coisa do tipo, para marcar que a saída do ritual é a volta para a realidade, para o seu dia a dia. Porém, cultos assim,
não tão saudáveis, não conseguem mais separar o que é realidade e o que é prática ritual. A hora do ritual se mistura junto com a hora da vida real. E quando isso acontece, luz vermelha, um cultismo pode estar se desenhando. É assim que muitos tipos de pessoa acabam sendo enganados por um só discurso. Complicado, né? Usar uma linguagem fanática para encher os seus seguidores com um sentido falso de sabedoria elitista não é exclusivo de líderes religiosos. Acontece na política, nas empresas e até áreas inclusive científicas, quando decidem tratar todos os outros tipos de conhecimento, que não a ciência, num modo nós versus eles. Como se todo o resto do mundo fosse uma grande bobagem. Agir assim é apenas uma forma de detecção para diferenciar membros de não membros. Uma forma de ganhar controle, persuadir, fazer subalternos falarem o seu dialeto numa esperança de que um dia eles venham a se tornar o próprio líder. O sonho de um liderado é ter a própria seita. A linguagem é o início e o fim de tudo. De certo modo, a linguagem é o próprio Deus. Álvaro Thaís, você talvez não saiba quem é, mas certamente já ouviu falar dele, o Henri Cristo. Eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teu filho. Desde os 6 anos de idade, o menino Álvaro escuta uma poderosa voz interior que lhe diz dentro da sua cabeça o que ele deve fazer ou não. Aos 21 anos, decidiu a sua primeira profissão, se tornou astrólogo e passou a se autodenominar Yuri de Nostradamus, dando calote em cada pequena cidade que passava, aplicando golpes, jurando que sabia ler o futuro. Aos 31 anos, precisou fugir dessas cidades porque estava sendo perseguido e foi parar em Santiago do Chile, onde fez um jejum e, por causa da fome, acabou tendo uma revelação. Diz ele que recebeu uma mensagem divina na forma de uma voz em sua cabeça que mandava abandonar o nome Yuri, porque ele era, na verdade, Henri, o Filho de Deus, o verdadeiro rei dos judeus. Que, claro, 2000 anos depois, faz muito sentido ele voltar com o nome que foi Pilatos quem deu. Tanto sentido que os pais de Henri nessa época o consideraram louco e tentaram internar o garoto num hospital por causa de complexo de Messias. Mas, por incrível que pareça, Henri conseguiu mudar o seu RG, sua certidão de nascimento e seu CPF, passando a se chamar oficialmente Álvaro Henri Cristo. Nos anos 80, ele arrebanhava cada vez mais seguidores. E em 82, o primeiro grande passo foi dado, quando Henri comandou a invasão da Igreja Metropolitana de Belém, invadindo uma missa para as crianças junto de seus fiéis, expulsando os sacerdotes, subindo ao altar, quebrando a estátua da cruz para anunciar que não tinha mais cruz nenhuma. Jesus estava ali, vivo ele próprio. Quando ele subiu, seu séquito gritava: Cristo, Cristo, Cristo. E foi assim que nasceu a SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. A ambição de um só pastor era gigante, e Henri passou a brigar para mudar o nome do Brasil para Estados Unidos de Israel. E então passou a viajar o mundo para espalhar a sua palavra, mas acabou sendo expulso dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Venezuela por ter documentos falsos, que, no entanto, foram justificados por Henri como uma perseguição por seus pontos de vista controversos. A verdade, diz ele em seu site, é outra. Sua missão pelo mundo era a busca de heranças para Cristo. Sim, heranças para Cristo. E na Inglaterra ele havia encontrado um homem chamado Ernest Digweed, um professor britânico, havia deixado um testamento dando toda a sua fortuna para Cristo, caso Cristo tivesse voltado ao mundo até 80 anos depois de Ernest ter falecido. E aí Henri pensou, bom, se ele era o Filho de Deus e o próprio Cristo reencarnado, a herança era dele, horas. Sério. Seu complexo de Messias continuou apenas crescendo ao longo dos anos. No início dos 2000, acabou sendo absorvido pela mídia, virou personagem folclórico e até hoje mantém um séquito de seguidores fiéis que o servem como Deus único e inefável.
Henry vive em seu templo com seus 12 discípulos, 3 homens e 9 mulheres, a mais ou menos 35 quilômetros de Brasília, na cidade satélite do Gama, que ele chama de Nova Jerusalém. Seus seguidores principais, que servem a Sost, têm seus nomes trocados. A Sinué, Adri, Alara, Alizus, Adei, os servos nota A, têm seus nomes começando com a letra A. A história de Henry teria muito mais capítulos a aprofundar, que pode também ser um outro episódio, mas você já notou aqui o padrão? Linguagem. Volta nessa história e vê a quantidade de termos, palavras, distorções que vão criando uma ideologia única para a seita de Henri Cristo. Um líder precisa muito dessa linguagem inclusiva para falar tudo o que seus seguidores querem ouvir e fingir escutar tudo que eles têm a desabafar. Líderes cultistas usam muito de poder de viés de confirmação. Por isso a maioria deles tem retórica vaga, genérica, porque é no vácuo de significados que as pessoas completam suas próprias projeções, colocam as suas vidas naquilo que está sendo dito por um pastor, por um líder ou por um guru. Cada um completa com o vazio da sua existência aquilo que é dito pelo líder e pronto. Depois que o secto já estiver convertido, é hora de cooptar conceitos, termos e distorcê-los. Veja, por exemplo, que curioso o caso da cientologia, ou da própria Terra plana. Apesar de negarem a ciência estruturalmente, ambas se arvoram nos princípios pseudocientíficos, para passar um ar de místico, mas também de conhecimento científico exclusivo, dando aquela sensação de que você sabe o que os outros não sabem. Jim Jones, por exemplo, falava muitas línguas. Como estudou a oratória de pastores, líderes sindicais e admirava a retórica de Hitler, ele tinha um tom para cada fiel. Quando discursava em universidades, citava Marx, Lenin e Nietzsche. Quando falava em comunidades brancas conservadoras, citava o valor da família, da tradição e dos valores morais. Já quando falava para comunidades negras, ele usava termos como biscates burguesas ou igrejidade, para dizer que a burguesia branca da sua igreja não tinha preferência. E como Jim Jones usava os termos, ninguém desconfiava dele. Ainda que a cúpula mais poderosa do culto de Jim Jones fosse inteiramente branca. Com o tempo, o líder vai virando um modelo de existência, e aí ele passa para o próximo passo: dominar os sistemas de comportamento dos liderados. Uma vez que você já criou inimigos imaginários, já tem uma estrutura de linguagem exclusiva, já inverteu os sentidos, você agora pode listar o que o sujeito deve usar, comer, se comportar e, sobretudo, como servir a você para aumentar o seu cultismo, para que você, o líder, consiga se manter vivo e com poder. É neste momento que técnicas de persuasão coercitivas mais cruéis utilizam das emoções dos liderados. Culpa, vergonha, medo são utilizados para fazer com que os arrebanhados acreditem que é fundamental se comportar exatamente como espera o líder, caso queiram subir na hierarquia ou não serem punidos por uma força maior. Não à toa, uma das técnicas mais clássicas utilizadas para a persuasão é o tal dos clichês destruidores de raciocínio, a linguagem fanática e a sua estrutura maior. Tomando emprestado o termo do pesquisador Robert J. Lifton, referência nas áreas de estudo de persuasão, Amanda Montell argumenta que, como é natural de qualquer grupo humano emergir pensamentos críticos, é preciso eliminar todos os caminhos que produzam contraditórios críticos, que produzam falta de confiança no líder, porque isso pode acabar contaminando todo o resto do grupo. E agora, como se já não estivesse difícil, temos um fenômeno novo, chamado culto sem líder, ou os cultos online. No mundo das redes sociais, não é mais necessário o encontro presencial para uma seita florescer. Basta um grupo de pessoas reunidas em sites como o 4chan ou os fóruns do Discord para que o culto à insegurança comece a acontecer sem a necessidade de centralização em torno de uma só pessoa. O algoritmo das redes é desenhado em cima da relação influencer e seguidores. E você talvez nunca tenha parado para pensar nessa palavra, seguidores.
a ideia de identidade atrelada ao consumo e a demonstração desse consumo nas redes explodiu de um tempo para cá. É a chamada espiral de fanatização do YouTube, por exemplo. Você clica num vídeo qualquer e ele te sugere um ainda mais radical, depois mais radical, depois mais radical e de repente, boom, look at him, completamente viciado no culto. Então, se eu precisasse resumir tudo isso que a gente conversou num Reels, num TikTok curtinho para você mandar para o seu parente ou para sua tia que não vai querer assistir tudo isso. Um cultismo é o grupo que fará da sua base fragilizada um jeito de ganhar dinheiro num ciclo de abuso criminoso, vicioso. Quando se usa negação, apatia, estresse social, medo de retaliação do grupo, falta de dinheiro, falta de amor próprio ou qualquer uma dessas crises existenciais para prometer uma mudança inevitável se você seguir exatamente a cartilha do grupo, fique atento, tia. Provavelmente você está num cultismo. Assim como a autora do livro, eu admito que eu fiquei um pouco preocupado quando eu comecei a estudar esse tema. Sabe aquela ideia de olhar demais pro buraco e o abismo te olhar de volta? Só que aí eu entendi ao longo da minha leitura que não. Ter crenças e experiências fora da caixa ou cair em ciladas nem sempre é um marcador de tolice ou de personalidade, mas às vezes é. Nem sempre capta gente fraca ou pouco inteligente, mas às vezes capta. Só que uma coisa é fato, todos nós estamos vulneráveis por um motivo simples. O desejo de acreditar é o que nos move, é o que nos faz sentir vivos e com a capacidade de alterar o mundo. Não é porque um líder ou outro, um culto ou outro, uma religião ou outra, uma política ideológica ou outra desvia do caminho que não seja possível fazer isso de maneira saudável. Então, a verdade, horripilante mais bela, nauseante mais libertadora, tudo ao mesmo tempo, é que não importa o quão cultofóbico você seja, é a nossa participação ativa nas coisas que nos define como seres sociais. É preciso então ter bem clara a separação entre real e ritual. Se você souber no final do dia que quando você volta para casa, fecha o aplicativo, desliga o vídeo, você consegue despir-se do uniforme linguístico, daquilo que compõe a sua comunidade e consiga voltar a falar normalmente, se relacionar com outras pessoas que não participam de culto e tudo mais, tá tudo certo acreditar numa coisa ou outra. Eu quebrei a minha cara e me vi cheio de vícios e preconceitos sobre esse assunto e acabei aprendendo muito durante essa leitura. Só posso chegar a uma conclusão: seres humanos não se dão bem com a solidão. Não fomos criados para isso. As pessoas têm escolhido fazer parte de tribos compostas por indivíduos desde que o mundo é mundo, desde a nossa origem. Então, sinto muito. Aceita que dói menos. Desculpa, eu tentei segurar para não fazer esse trocadilho até aqui, mas eu não aguentei. Mas eu preciso citar, a partir de agora, o melhor capítulo do livro Cultos. Ninguém é uma ilha. E eis aqui a verdade. Por mais irreal e falso seja aquilo que se acredita, a grande verdade é que a maioria das seitas e cultos não trarão danos maiores. A bem da verdade, estatisticamente, pouquíssimos são os cultos, seitas e grupos que vão descambar para o cultismo. E é com isso em mente que você pode, sim, ser autônomo, mas participar de grupos, se sentir livre para fazer cânticos, escrever hashtags, participar de manifestações, lutar por mudanças que você acredita, ou cultivar uma espiritualidade, ou uma falta de espiritualidade. Enfim, seja lá qual a sua crença, desde que você mantenha o pé na realidade. Até porque, vamos retomar o argumento inicial desse vídeo, as pessoas dizem que os outros participam de seitas porque elas estão perdidas, em busca de alguma resposta que ainda não encontraram. Quem aqui nunca se sentiu sem chão? Quem aqui só não está buscando um grupo de acolhimento para participar? A vida é um caos e uma confusão e a gente está em busca de resposta. Todos nós, absolutamente todos nós, passamos por esse processo. E perceber isso nos coloca de maneira muito mais empática para entender as crenças dos outros. Olhando para as nossas próprias crenças, conseguimos entender por que algumas pessoas desenvolvem aquela personalidade cultista que pula de culto para culto, ou tem uma estrutura de pensamento conspiracionista, sabe? Que tudo que acontece para ela é uma grande conspiração e farsa. Isso tem um porquê: busca de refúgio e abrigo.
Seria muito mais fácil pra mim vir aqui e colocar todas as seitas que eu discordo e todas as crenças que eu não tenho como coisas maléficas. Mas sendo bem sincero, não sei se seria saudável um mundo que você não pode baixar a guarda um segundo, que você tem que viver numa eterna desconfiança, quase paranoide. Até porque se todos nós temêssemos o alternativo, o diferente, formas não convencionais, será que não estaríamos condenados à normalidade? Se a gente esgotar todas as formas de vida não convencional, será que não estamos esgotando as formas de mudança da sociedade? Não viveríamos então um culto da normalidade? Ou seja, normose? Portanto, a dosagem é sempre autoanálise, com a quantidade certa de questionamento sensato e crítico, prestando atenção para nunca abandonar o pensamento lógico. É possível garantir que nos mantenhamos conectados a nós mesmos e a alguma crença diante de qualquer situação. Eu sigo com Carl Sagan, que indicou que podemos sim encontrar um ideal entre sermos maleáveis o suficiente para aceitar uma ideia ou outra fora da casinha, mas sem que a gente se torne crente demais a ponto de acreditar em qualquer teoria que as pessoas nos fazem engolir. Desfanatizar, largar um grupo desses é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer, porque isso não significa apenas abandonar uma crença, mas significa, às vezes, mudar de amigos, mudar de círculo social. Não é tão simples e trivial quanto parece. Se você tiver alguém nessa situação, saiba, a pior coisa que você pode fazer é apontar o dedo na cara da pessoa e dizer: "Ah, você está errado". Eu sei que parece contra-intuitivo, mas o fato é que isso pode gerar um efeito rebote. Ou seja, a pessoa se apegar ainda mais naquela crença, acreditando que está sendo perseguida, ou que o seu pensamento incomoda aos outros e por isso estaria certa. Então o melhor que você pode fazer é manter a relação que você tem com essa pessoa, custe o que custar. Se você realmente quiser desfanatizar alguém, o trabalho é árduo. E é preciso mostrar que existe vida segura fora do seu grupo. Que não há apenas uma única resposta verdadeira para se viver. E sempre que puder, convide ela para sair, faça novas conexões, novos amigos. Possibilite que essa pessoa construa uma nova vida. E sim, ela tem um novo motivo para cultivar e não participar mais de cultismos. Essa questão de desfanatização é extremamente complexa. Eu acho que podemos ir muito mais longe nesse assunto. Só que isso agora depende de você e da Dark Side. Quem sabe não rola um segundo episódio. Pede aí embaixo, vamos conversar. Enquanto isso não acontece, o que eu ironicamente posso lhe pedir é: se junte a mim. Participe da nossa comunidade. Mas veja, eu não sou líder de ninguém, muito menos mestre. Eu não vou te deixar rico, eu não vou te fazer fitness, nem tenho uma resposta única para mudar a humanidade. O que eu posso prometer aqui é uma comunidade de acolhimento, troca de ideias saudáveis e vídeo novo toda semana. É isso que nós conseguimos fazer, plantar sementes, nada além disso. Mas se você quiser participar, será muito bem-vindo. Comenta aqui embaixo a sua experiência, se você já viveu com cultos, ou se você nunca viveu e não consegue entender como pessoas caem nisso. Eu quero conversar e geralmente eu respondo todas as pessoas que comentam nas primeiras 24 horas. Fica suave e... Amém? Não, sacanagem.